A nossa próxima questão, para você que está aí atento, pegue seu caderno. Isso, pegue seu caderno, faça suas anotações. Vamos lá, porque vocês vão ter agora, só aqui, exclusivo da Prova Play, vocês vão ter a abordagem de uma efeméride. Professor, o que é uma efeméride? É a comemoração de uma data fechada. A efeméride que nós vamos trabalhar aqui, só nós, exclusivo. Quem está aqui na plataforma, quem está aqui com a gente, nosso Brasilzão todinho juntos, vocês vão trabalhar comigo uma efeméride desse ano, 2024. 1974, 2024, nós temos 50 anos de uma data marcante, que foi a Revolução dos Cravos, que é o tema da nossa próxima questão. Galera, efemérides geralmente são abordadas nos principais vestibulares. Então, fique muito atento, você estudante, a essas efemérides. Fique muito atento a essas datas. Professor, esses exames cobram datas? Não necessariamente a data, mas a comemoração, o marco dessas datas, muitas vezes são abordados. E quando você já tem um conhecimento sobre esses marcos, fica mais tranquilo de tu fazer essa questão. Então, vem comigo para essa próxima questão. Vamos juntos. Com a Revolução em Portugal, haveria inexoravelmente a descolonização na África e, em consequência, o poder iria para movimentos guerrilheiros de orientação marxista-leninista. E foi na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe e em Angola, para seguir a ordem cronológica da independência. Timor-Leste também ficou independente na mesma época, mas foi logo depois ocupado pela Indonésia. Portugal já não tinha mais colônias. O divórcio já havia sido legalizado. A polícia política havia sido dissolvida e até a primeira eleição livre e praticamente 50 anos se realizou em abril de 1975 para escolher os delegados a uma Assembleia Constituinte. Noticiazinho da Folha de São Paulo, dia 25 de abril de 2004. O texto faz referência a um acontecimento da maior relevância, a Revolução dos Cravos, que teve para Portugal um significado político bastante expressivo. Gente bonita, acompanhe aqui comigo. Acompanhe aqui comigo essa Revolução dos Cravos. Eu queria que você, que está aqui comigo na Prova Play, se ligasse de uma coisa. Preste muita atenção. A Revolução dos Cravos, nós vamos abordar ela juntinhos aqui de mãos dadas sobre uma outra perspectiva. Não só a política. Nós vamos abordar a Revolução dos Cravos por um olhar cultural que pouquíssima gente aborda, que pouquíssima gente se debruça. Vem cá, olha aqui a próxima telinha que vai aparecer para vocês. Olha aqui o nosso próximo momento. A cantiga é uma arma. A Revolução dos Cravos. A cantiga é uma arma? É. A música pode ser combativa? Pode. Se você observar no nosso segundo momento, se você prestar bem atenção aqui, nós vamos ter vários momentos de nossa história onde a música ela foi decisiva como um canto de protesto, como um canto em que se denunciava os momentos de exceção, os momentos de tortura. Lembre-se o seguinte, nós estamos falando aqui do período de 1974. Portugal encerrava uma ditadura. O Brasil estava em pleno auge de sua ditadura civil-militar. Nós temos, então, a música como uma das ferramentas para a revolta, a música como uma das ferramentas para a resistência. Olhem só essa música que está aqui para vocês. Vamos aqui ampliar o nosso repertório sociocultural. Vocês têm aqui a letra de uma música composta por Chico Buarque, Tanto Mar. Em 1975, Tanto Mar saudava o povo português em seus versos e celebrava a primavera portuguesa. Vamos ler esse trechinho da música do Chico. Sei que estás em festa, pá, fico contente, e quando estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Galerinha, vem junto. A música do Chico é uma homenagem à Revolução dos Cravos. Professor,
O que é que teria sido essa revolução dos cravos, que o senhor está falando que o Chico Buarque homenageou os portugueses e o Chico Buarque, em pleno processo de ditadura no Brasil, sofrendo com todos os percalços da ditadura, olha para Portugal e homenageia Portugal com uma música lindíssima, que inclusive aqui no Brasil foi censurada. Lá em Portugal, essa música ela tem uma grande notoriedade. O Chico Buarque ele vai fazer uma música em que ele aborda a Revolução dos Cravos e que essa Revolução dos Cravos consiste em quê? Num movimento militar para derrubar uma ditadura. Parece contraditório, não é o que eu estou dizendo? Mas foi o que aconteceu em Portugal, gente. Em Portugal, não esqueça você tem a ditadura de Salazar. Salazar, ele vai implementar uma ditadura em Portugal, e essa ditadura ela tem uma certa orientação nazi-fascista, ela tem uma orientação ali pautada por aquela política do começo do século XX, que estava muito inserida nesse contexto de regimes totalitários, de regimes de exceção, de um Estado controlador. Salazar é o fascismo português. E esse fascismo português, lembre-se o seguinte, ele vai ser opressor como todos os outros fascismos. Prof, mas me diga uma coisa, a questão ela fala sobre Guiné-Bissau, Cabo Verde. Gente bonita, vocês perceberam que esses países africanos são lusofônicos? O que é um país lusofônico? São países de língua portuguesa também, porque foram colônias de Portugal. E eu tenho esses países ainda pós-Segunda Guerra Mundial sendo colônia de Portugal. Então nós vamos ter um movimento nesses países africanos, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, um movimento de revolta, um movimento de emancipação. E esse movimento de emancipação vai ser um movimento que luta contra essa ditadura salazarista em busca da sua autonomia. Esses países querem a sua autonomia, querem sua autodeterminação, como a ONU, criada após a Segunda Guerra Mundial, vai determinar. Então esses países querem sua liberdade, esses países querem sua autonomia. Só que esses países vão se chocar com o regime salazarista. E esse regime salazarista ele vai apresentar sinais sérios de desgaste. Os gastos com guerra são altíssimos. Bote isso aqui na sua cabeça. Guerra gasta. Guerra desgasta. Bote isso na sua cabeça. Não esqueça, guerra gasta e guerra desgasta. Guerra gasta-se dinheiro e desgasta a imagem de governo. Então, o governo salazarista já encontrava desgastes devido à manutenção desse conflito lá nas suas colônias africanas. E o baixo oficialato, o que é o baixo oficialato? São os soldados. Os soldados de baixa patente vão começar a se revoltar contra essa estrutura opressora do governo salazarista. E então você tem um movimento de baixo oficialato que vai ser fundamental na derrubada desse governo ditatorial. Uma curiosidade para você, você que está aí nesse momento, você que é fã de Harry Potter, você já deve ter visto assim, professor, assistiu Harry Potter, tem uma das casas ali que é a Salazar Sonserina. Tem alguma coisa a ver? Se eu lhe disser que tem. Gente, a escritora de Harry Potter morou na cidade do Porto, lá em Portugal, e ela se inspira em quê? Ela se inspira nesse contexto salazarista para trazer para sua obra o Harry Potter. Então, Salazar Sonserina tem relação com o governo salazarista, tem essa relação de um ar meio sombrio. É intencional. Olha só, vá fazendo essas associações. É disso que você precisa para poder se dar muito bem nos seus exames de vestibulares e no Enem. Então, vamos lá, galera. Eu tenho, então, essa Revolução dos Cravos sendo um momento decisivo. Eu tenho, então, a derrubada desse governo pelo baixo oficialato. Mas, Fábio, tu disse que ia falar de cultura. E vou. Se vocês observarem a nossa próxima tela, vocês vão ver que temos aqui uma outra música. E depois do adeus. Vocês podem observar que lá embaixo tem assim, 22h55 de 24 de abril. E depois do adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui.
quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim. Eu te sinto em flor, eu te sofro em mim. Eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Você tem aí uma música. Professor, por que o senhor está cantando essa música? Essa música tem cunho político? Não, nenhum. Essa música ela foi tocada nas rádios às 22 horas e 55 minutos e essa música ela foi uma música de alerta para os soldados. Essa música foi escolhida pelos próprios soldados para quê? Para manter todas as tropas em alerta. Em alerta. Veja que eu estou falando de 24 de abril. A Revolução dos Cravos é 25 de abril. Ou seja, às 5 minutos ali para 11 horas da noite, o oficialato, ó, a música tocou, vamos ficar a postos. A Revolução vai começar. Fábio, mas essa música não tem nada de cunho político. É justamente por isso. Porque se ela tivesse cunho político, ela poderia deixar alguma suspeita e o alto oficialato podia sufocar. Então, o que é que acontece? Essa música toca para deixar todas as tropas em atenção, já em estado de alerta. A próxima música que vocês vão ver na sua próxima telinha, se vocês observarem bem na sua próxima tela, vocês vão ter uma outra música, e essa música ela também tem uma relação gigantesca. Grandola Vila Morena. Essa música foi tocada à 00h20 do dia 25 de abril. Essa música, ela foi a música que deflagrou a saída dos soldados dos quartéis para a tomada do poder. E aí, essa música, até hoje, ela é um hino em Portugal. Ela é um hino em Portugal. Essa música, ela é o que dá a partida para os soldados fazerem a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos, porque as pessoas passaram a colocar cravos na boca dos fuzis dos militares, em forma de apoio ao movimento de derrubada de uma ditadura. E Portugal se redemocratiza, Portugal cria uma Constituição democrática e Portugal, desde então, goza de uma democracia plena. Então, vamos voltar para a questão? Vamos voltar para a nossa questão? Vamos ver qual é o gabarito? O texto faz uma referência a um acontecimento da maior relevância, a Revolução dos Cravos, que teve para Portugal um significado político bastante expressivo. Assinale-o. Vamos lá. Qual é o ponto bastante expressivo aqui desse movimento da Revolução dos Cravos? Item A. Permitiu a redemocratização do país após o fim do salazarismo. Eu nem vou para os outros itens. Perfeito. A Revolução dos Cravos, como eu acabei de mencionar para vocês, ela é um processo de redemocratização que põe fim à ditadura de Salazar em Portugal. Então, você, meu querido estudante, que está aqui comigo na Aprova Play, preste muita atenção nessa efeméride, preste muita atenção porque isso pode ser tranquilamente abordado em qualquer exame. Então, fique atento a essas efemérides.